Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, corzinha roxa. Estou testando aqui uma nova possibilidade de cenário para vocês, só para quebrar o clima, criar um ambiente mais friendly. Até baixei um pouco as luzes, coloquei somente 2 luzes aqui, menos luz do teto, e acho que fica um ambiente até um pouquinho mais aconchegante para a gente falar sobre, então, celtanismo. Satanismo, celtanismo, sim. Nós estamos fazendo análise, então, de um templo satânico em Salem. E aí é bem interessante mesmo, alguns conceitos, algumas ideias do que tem lá dentro. Lembrando, o satanismo é uma religião. Quer você queira ou não, não aceita o satanismo como religião. Ema, cada um com seus problemas. Infelizmente é assim que funciona a vida, a gente tem que entender que o próximo também tem o seu lugar de fala. E a liberdade, então, de crença, culto é prevista pela Constituição e, lembrando, tem ali o Código Civil Penal como seus divisores de águas. Então, não adianta ficar quebrando imagenzinhas por aí, que nem a gente já viu um cara fazendo isso. Então, temos que tomar muito cuidado. Tá, mas vamos lá, temos coisas muito interessantes. Já pegamos 2 obsessores, 2 pessoas ali que ali estavam, então, sendo alimentadas, atraídas por essa energia. Mas que mais nós vamos ter? E é esta a ideia. Bora, vamos ver se tá áudio aqui, tá bom? Diga, fia. Você não vai falar comigo? Which explains why there's all these amazing art pieces on the wall. Hello? Você tá um pouco mais magro hoje. Now, I already showed you this one when we came in, but here's a close-up of it. Hair of the Dog is its title. This one here has to be my favorite. It's called An Archer for an Anthem. O arqueiro, ele já foi até carta de tarô. Eu lembro de ter visto algo desse tipo. Tá, ele é uma cartinha carimbada, esse tipo de desenho ele já é conhecido. O lobo eu não conhecia, o lobo ou o cachorro eu não sei, mas essa aqui já é uma carta conhecida. My word. Bonita a arte, muito We got 3 bonita. small pieces over here. This one's called Harriet Hopter. This little small square right here is called Friends in Lower Places. Tá, são alegorias, são desenhos, são arquétipos criados. Eles existem? Não. Temos que explicar isso para as pessoas. Eles não existem, eles são só arquétipos criados, são simplesmente parte do imaginário, mais nada, ok? É como se, sei lá, o Quentin Tarantino ou mesmo aqueles caras que fazem os desenhos animados fossem fazer, sei lá, uns desenhos bizarros, ou o cara que fez o desenho do Alien, né, o Oitavo Passageiro. Então, assim, são só alegorias, eles não têm fundamento, eles não têm existência, a gente tem que deixar isso bem claro, senão as pessoas que são cristãs, elas vão achar que isso daqui, então, é real, que o cara cultua uma borboleta com cara de caveira. Não, são só alegorias, são só parte do imaginário, tá? Curiosamente, esse rapaz aqui, essa figura com chifrinho, né, e o foguinho entre o chifre, que parece o Hellboy, né, o Hellboy que tinha o foguinho com os chifres, tem um G no peito, e esse G denota ser da maçonaria, né, o símbolo maçônico, aquele Gzinho, né, que é o constructo, o construtor. É curioso, mas eu lembro que eu já vi símbolos maçônicos com esse G. Look at this. The death of Saint Jean Baptiste Parish. Essa aqui é a morte da Catedral de João Batista. Infelizmente, algumas catedrais foram queimadas, principalmente na Europa, mas não foram pelos islâmicos, mas sim por pessoas que eram voltadas a um anticristo, né? Que eu posso dizer, contra Cristo, pessoas que eram do ateísmo, pessoas que eram de um pseudo-satanismo mais ligado, então, à agressividade, grupos extremistas. Então, quem assistiu, tem um documentário que fala sobre isso, né, daquela banda
de death metal que os caras queimavam igrejas na Europa. Então, às vezes não é nem de cunho religioso, mas é simplesmente um método criminoso mesmo. Eram criminosos, tá? Não é uma questão de religião, mas sim crime. I can see something like this hanging in our house. This one's called Still Life. Man, even the framing is beautiful. The whole presentation, you know how we love presentation. Os desenhos, eles são ok, não tem... A conotação, a maldade, né, tá nos olhos de quem vê. Over here in this corner, this painting is called Medusa. A Medusa, olha que bonito o quadro. This beautiful piece over on this wall is called Perusian Moonlight. Perusian Moonlight. Ok. Curioso o desenho. Um olho na mão. Me lembra o Hellboy isso daí, né? Tinha aquele personagem que tinha um olho na mão. Segurando a cobra, as mamas, né? Representando a força feminina. Bem curioso. I'm not sure, but I'm guessing that this one is a companion piece to the first one we showed called Hair of the Dog. This one's called Howl. Eu achei que eram iguais, mas não são. São parecidos, né? E olha que engraçado, o olho, né, é a cabeça de uma imagem feminina que está segurando uma maçã. Yeah. Just so intricate. Look at all that. The next room we walk into, the walls are lined with these haunting lace figures. And right in the middle of it is the Baphomet statue. Estátua de Baphomet. A gente já explicou essa estátua aqui, tá? Ela não existe. A gente tem que deixar bem claro. Quando a gente fala de criação de deuses, principalmente as figuras da Suméria, assírios, persas, babilônios, os povos mais antigos, que é da onde realmente advém então essas figuras, a gente tem que entender a cultura, a gente tem que entender como a sociedade era composta naquele período e como advém então a mitologia observada. Como eu falei, Pazuzu era o deus do vento. Então, por que ele era uma representação maléfica? Por que ele era do mal? Porque quando acontecia o fogo, né, a gente está vendo aqui no Brasil, quando acontece o fogo, o vento ele leva o fogo e consegue alastrar, bem como as pragas, como gafanhotos. Então, está tendo um grupo de gafanhotos comendo uma lavoura lá, o vento consegue conduzi-los para outros lugares. Então, o vento passa a ser uma imagem ruim. E aí cria-se o arquétipo de Pazuzu. Pazuzu não existe, ele é simplesmente uma criação de arquétipos. A questão um arquétipo ele pode existir, depende muito da forma pensamento que você cria. Ou seja, quando você alimenta constantemente, diariamente aquela forma pensamento, é um pensamento, é somente uma intenção. Mas a intenção ela muda, por quê? Veja, eu vou te dar um exemplo. Você saiu de casa, você bateu o carro, você fica triste porque seu carro bateu. Mas você lembra, cara, não aconteceu nada comigo, pelo menos eu estou inteiro. E isso muda seu pensamento. Você fica triste porque bateu o carro, mas você fica pelo menos contente de que você saiu ileso de uma batida que poderia ter te custado um membro do corpo ou a sua vida. Entende? Então o seu pensamento muda. Nós ficamos tristes e contentes ao longo do dia inteiro. A felicidade, né, ela é impermanente, tudo é impermanente. Então é isso que vocês têm que entender. Então qualquer criação de uma divindade antiga, ela nunca existiu. Ou eram representações de pessoas como deuses. Então você vê os imperadores romanos, eles eram louvados como a representação de um deus na terra. Então todo o povo, ele se curvava para o imperador passar. Por quê? Porque o imperador fazia questão de impor essa condição, dizendo, se eu lhe dou casa, comida e roupa lavada, você me deve o louvor e o respeito. Então era uma forma de mostrar que ele tinha soberania perante um povo. Quando você fala então dessas imagens, elas são um construto mental.
elas são mais arquétipas, mais simbólicas. E fato esse é o caduceu aqui, né, de Mercúrio na cintura, as asas, você tem o bode, você tem o chifre, você tem os dois dedos para baixo, né, assim como em cima e assim como está embaixo, ou seja, o princípio do equilíbrio no qual ele busca. Então tudo é um arquétipo criado. Os grandes ocultistas da época, eles criavam essas imagens simbólicas para representar então uma ideologia, para representar então o viés de estudos e observação. Seja Eliphas Levi, Cornelius Agrippa, Audito Abramelin e outros então que criavam esses pensamentos, esses constructos baseados então na construção dos princípios. É somente isso. Ele existe? Não, não existe. Basta estudar. É só pegar e estudar arqueologia, pegar e estudar vertentes que focam somente nessas culturas mais antigas e vocês vão ter essas respostas. Porra, é uma delícia estudar. É uma delícia. Então, assim, quando você olha para isso, você sabe que ele não tem poder nenhum. Ele é simplesmente uma ideia, um pensamento. Ele não vai puxar o seu pé à noite, muito menos enfiar o dedo no seu butico enquanto você dorme. Não. Então, ele pode atrair seres do mundo espiritual, só atrai ignorantes. Por quê? Porque uma vez inserido dentro de um contexto, aqueles que praticam o contexto sabem o que ele significa. E isso acontece no budismo também. E é isso que eu falo, o que separa daqueles que trabalham com o espiritualismo e quem realmente é budista praticante. Quem trabalha com o espiritualismo, ele vai pegar meditação cabalística, meditação de mantras, mudras, ele vai misturar tudo e acha que ele está arrasando. Ele está sendo um grande idiota. E lamas dão risada da cara dele dizendo, você é um imbecil. E eu falo para as pessoas, você está sendo um imbecil. Quando você entra no budismo tibetano e você começa a ter aulas e você começa a seguir realmente os lamas, e você não é seguir não é no Instagram não, tá? Seguir digo, frequentar um templo budista e todo final de semana estar escutando, então, horas e horas e horas ali de textos, de ensinamentos. Seguir não é pegar e seguir que tem esse, né, no Instagram, que é uma total idiotice. Mas é você estar presente ali e assistir às aulas, fazer parte daquilo. E aí quando você começar a ter acesso aos livros, os textos, você vai ver que, cara, é completamente diferente daquilo que você acreditava. Completamente. Então nós criamos ignorância e burrice perante aquilo que nós desconhecemos. Então, quem está inserido nesse contexto do ocultismo sabe exatamente o que significa essa imagem. Essa imagem é carimbadíssima entre os ocultistas. E não tem essa questão de ter que ter medo dessas estátuas. Não tem. Agora, quem realmente adentra esse templo por curiosidade vai se deparar com isso e vai falar, nossa, é do mal. Não existe nada do mal nessa imagem. Absolutamente nada. A não ser o meu ponto de vista, eu sinto pela representação do bode que tem sido vítima então da crueldade daqueles que arrancam sua cabeça para fazer pactos, amarração amorosa e destruição por meio do próprio ego do indivíduo. Animais morrendo em pró ao ego do indivíduo. Esse é meu viés, tá? Somente isso. As crianças é meio pejorativo, meio complicado botar a imagem das crianças admirando a imagem, mas aí foi o toque de sarcasmo de quem elaborou essa imagem, né? Leaving the room with the Baphomet statue. There's a couple things on display as well as this picture here. Night, death, and the devil. É muito legal essa imagem. Essa imagem fala então sobre The Night, que é o cavaleiro, não é a noite, tá? A tradução aqui é The Night é o cavaleiro, a morte e o demônio, tá? O que acontece? Isso aqui é uma imagem da idade medieval, é uma imagem de caça às bruxas, é uma imagem onde os ditos cavaleiros, os templários, então partiam para suas missões em ordens da igreja e infelizmente matavam, destruíam, estupravam e foram assim até
de toda a Península Ibérica até o norte da África, até se deparar com os primeiros povos árabes que botaram os caras para correr, tá? Então é isso, é a destruição, é a morte advinda pelos cavaleiros, pelos templários, que passaram então a destruir, a matar em pró a uma igreja da Idade Média. Esse quadro é sensacional. Existe um livro muito antigo e que, assim, eu até corri atrás desse livro, mas ele foi objeto de estudo e de referência bibliográfica de alguns escritores, mas eu ainda não consegui, que falava Adão, Eva, a serpente e o diabo no paraíso. Só que é em inglês, não tem tradução em português, esse livro é inteiramente em inglês, tá? É Adão, Eva, a serpente e o diabo no paraíso. Esse livro deve ser muito bem lido, tá? Com muito cuidado, porque ele traz os pontos de vista realmente, o que está por detrás dessa história da alegoria de Adão e Eva, que todo mundo então acha que realmente existiu. Acha, é uma alegoria, uma história, é um princípio para a existência de algo. Eu preciso iniciar algo. Então, você vê, eu tenho o miolo da Bíblia, mas eu preciso colocar alguma coisa para começar. Então eles criam uma história para começar. Tá? Get a little closer look at that. Maybe we should go. A little hard to see because of the lack of lighting. But you kind of probably don't want to have these in direct sunlight or, fake light. There's a sign that says tattooed cadaver skins. That's something else. You see the spider? The tattooed spider? Eu não entendi muito bem, eu acho que não gostaria de entender muito bem isso. Aparentemente, são tatuagens em pele de pessoas, tá? Pode não ser real, pode ser mentira, pode ser simplesmente ali uma brincadeira para mostrar um terror, ok? Então é como se a pessoa tivesse cortado a pele e colocado aí nos potezinhos. Não aparenta ser verdade. Right there in the center of your screen? Oh my. Looks like the next room is more art. Again. Aqui também tem mais arte e não sei se tem lojinha aí, tá? Nós temos a presença de coisas interessantes. Vamos lá. Agora vamos para duas coisas bem legais que vocês vão gostar. Eu acho que vocês estão vendo, ficou bem legalzinha essa imagem, um pouquinho mais assim escurinha, mas eu acho que elucida melhor aqui para vocês. A gente tem duas coisas interessantes e agora a gente vai buscar o entendimento. Todos nós temos uma impressão digital, tá? O que é uma impressão digital? É uma identidade do próprio indivíduo, uma marca única. Dizem que não existem duas impressões digitais idênticas no mundo, então é como se fosse algo absolutamente seu. Tá? Então você vai lá, marca. Tem gente que nos documentos, né, precisa da impressão digital para entrar em catraca de academia, entre outros aspectos. Aquilo é sua impressão, ok? Quando você pega um objeto, um copo, tá? Você deixa a sua marca no copo, ali está a sua impressão digital, sua identificação que você tomou aquela água ou o que você quiser tomar. Ok, beleza. Mas eu posso deixar uma impressão psíquica junto? Pode. E aí é que entra os ciganos, e aí é que entra os videntes, e aí é que entra os sensitivos. E as pessoas nunca se ligaram nisso. Nós temos as nossas impressões físicas que deixamos nos objetos. Então, quando você pega um objeto, você deixa a sua impressão física. Beleza. Mas você também pode deixar suas impressões psíquicas. Você pode deixar formas de pensamento em um ambiente. Você pode deixar obsessores em um ambiente. Ou mesmo uma energia do seu corpo. E esse registro do seu pensamento, da energia do seu corpo e dos obsessores, por que não? Eles tornam-se, então, observáveis por aqueles que têm uma hipersensibilidade. É por isso que um cigano, ele vai e pega um objeto e fala: ah, esse objeto era de um homem alto, moreno, bonitão, cheiroso, não sei o quê. Ciganos bons, tá? Não estamos falando de cigano de centro da cidade que às vezes, né, só tá querendo tirar uma grana sua. Então os ciganos bons, eles têm essa percepção. Eles fazem isso, tá? Eles fazem isso há muito tempo. Ou mesmo, então, os videntes. O vidente, ele pode ter essa flexão, né, ou inflexão da sua mente para, então, poder se deslocar para
ir atrás de quem é o detentor desse objeto. Pode, existem videntes que possuem essas habilidades, ok? Então, o que nós temos? Nós temos duas coisas interessantíssimas aqui e eu acho que pode deixar algumas pessoas com o cabelo em pé. Nós temos uma impressão, sim, de alguém que sentou aqui nesse canto. É uma mulher que sentou nesse canto com um vestido. Uma mulher um pouquinho mais cheinha, tá? Não sou gordofóbico, mas eu vou colocar uma mulher um pouquinho mais cheinha, com uma roupa escura, um vestido escuro, sentou aqui neste canto. E junto a ela, nós tínhamos um obsessor. O obsessor, ele vai acompanhá-la, tá? Existem obsessores que podem realmente ficar muito próximos dos indivíduos, sim. Quando o obsessor ele se aproxima de um indivíduo, ele tem um sentimento de posse, bem como de medo de perder aquele que ele parasita, então. Então ele se conecta e ele fica muito próximo. Por quê? Porque ele gera, então, raiva, ódio, ansiedade, pulsos de nervosismo, né? Então, por isso que algumas pessoas têm surtos, explodem, tá? Considerando a questão espiritual. Tá? Nós não estamos entrando no critério, obviamente, de uma análise clínica, porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, mas eu já vi pessoas surtando por questões espirituais, já vi. É factível? Extremamente factível. Tá? Lembrando, nós estamos trabalhando, então, o conceito de espiritualidade e não as análises físicas, emocionais e mentais, até porque cada um indivíduo, né? Então, nós estamos vendo o cachorro pelo rabo. Então, o cachorro pelo rabo, ele pode agir dessa maneira? Pode. Caso a pessoa esteja tranquila no ambiente, esse obsessor, ele simplesmente o acompanha. Então, essa pessoa sentou aqui, essa mulher sentou aqui, e esse ser, então, ele passa somente a observar o movimento e acompanhar esse movimento. Mais nada. Então, a pessoa está lá sentada e o obsessor só observando o movimento das pessoas. O obsessor fica de pé, mas ele pode sentar sem problema nenhum, tá? Mas ele está de pé, conectado junto a ela e só observando. Por que eu falo que é um registro? Porque os dois não estão aí, mas eles estavam aí. Esse é o pulo do gato. E o que faz a gente ter essa percepção de que ele não está aí? É muito simples. Você conhece gelatina? Sem dúvida nenhuma, tá? A gelatina, você pega aquelas gelatinas que são mais transparentes, você consegue ver que o miolo ele é um pouquinho mais fechado, mais escuro, né? Mas você ainda consegue ver a translucidez do miolo da gelatina. Então você consegue ver através dela, tá? Mas você sabe que ela tem uma opacionalidade, ela é um pouco mais opaca. Porém, você sabe que não existe resistência. Você está vendo por dentro dela, você está conseguindo observar. Não existe resistência. Tudo bem? Quando existe essa resistência, é a presença dele. Quando não existe essa resistência, é só uma impressão que ele está lá. Você tem essa impressão psíquica que ele estava lá, mas ele não está. Entende? Então ele não tem essa resistência. Ele tem como se fosse o molde, mas o miolo dele você consegue ver do outro lado tranquilamente. Quando você não consegue ver do outro lado e você tem a percepção mais densa dele, significa que ele está lá. Esse é o pulo do gato. E isso atrapalha muitos médiuns de centro espírita, que eles não conseguem ter esse discernimento. Por quê? Porque a tela mental dos médiuns não é treinada para isso. Eles não têm esse treinamento aqui no Brasil para poder diferenciar as inflexões das percepções. Tá? Por quê? Porque você vai ter muitas percepções ao se conectar a um ser. Desde o movimento de conectar e desconectar, desde o movimento de você interpretar pelas emoções, pelas intenções, pelas formas de pensamento geradas, por N fatores para ter certeza do que ele é, o que ele quer, como ele é, as ações dele, quem ele foi em vida, são milhões de aspectos que você tem que ter a resposta antes que esse tubarão branco, então, passe a te observar e te atacar. É simples assim, ok? Então, uma mente treinada consegue fazer esse movimento mais rápido. Então, não tem aqui, tá? Eles estiveram aqui, mas ele não está aqui, ok? Isso aqui é muito legal, é uma baita aula e eu realmente estou dando uma aula de graça, assim, para vocês. Então, quem gosta desse assunto é um prato cheio para começar a entender
o que está por detrás. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora, já deu 25 minutinhos de vídeo, e daqui a pouco a gente continua. Vai ser a última parte, eu espero, mas eu quero que vocês tenham realmente noção. A gente já analisou igreja, já analisou funerária, já analisou necrotério, já analisamos milhões e milhões e milhões de lugares, desde cavernas, fábricas abandonadas, templos, um monte de coisa. E esse templo satânico realmente é muito interessante para a gente poder analisar. E lembrando, até agora eu não vi nenhum diabo, não vi nenhum demônio, não vi nenhum ser das trevas, nenhum ser trevoso, eu não vi nada além do que o que a gente pode esperar. Espíritos trafegando dentro de um lugar como esse, mais nada. Se tivesse um diabo, um demônio, ou lugares sangue, ritual e tal, eu falaria na boa para vocês, ó, esse lugar aqui é ruim. Não é por causa da religião, mas sim o que é praticado sob a pele da religião. Existem igrejas, por exemplo, que têm muito mais crimes do que um templo satânico. Muito mais. Então, a gente precisa se ater a isso. Então é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, e eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos. Vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.